Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, o nosso tema de hoje é crise mundial. Como reagir a esta situação que gera instabilidade financeira? Será que esta crise global afeta somente questões materiais como dinheiro, geração de empregos e falta de recursos? Ou teria a crise um efeito também psicológico na vida das pessoas? A crise assolou a estrutura financeira do mercado mundial e, com ela, vieram problemas que afetou a população de modo preocupante. As pessoas estão sofrendo de diferentes doenças que são reflexos do medo e da insegurança gerados pela instabilidade econômica. Crise mundial. Quais os fatores que desencadearam esse desequilíbrio econômico-financeiro? Se toda essa crise chega até a nossa casa, gerando medo e insegurança, até que ponto isso afeta a nossa vida no âmbito psicológico? Segundo especialistas, não há como separar as questões de geração de recursos para a sobrevivência da família com o fator psicológico. Tudo vem no mesmo pacote de crises, financeira e psicológica. O trabalhador sofre com o desemprego, o empresário fica ansioso em quitar seus compromissos, os industriais temem a recessão e a falência, a mãe se preocupa em alimentar e vestir os seus filhos. Esse ciclo gera problemas psicológicos que vão desde uma simples ansiedade até uma depressão profunda. Problemas como síndrome do pânico e depressão estão cada vez mais recorrentes. Todas essas doenças psicológicas geradas pela crise mundial atingem todos na esfera global. Como reagimos às crises? O que passa na mente de uma pessoa que, com a instabilidade financeira gerada pelo desemprego, perde o equilíbrio e se deixa afetar por uma crise comportamental? As crises que estão assolando o mundo trazem consigo outros aspectos que preocupam as autoridades. A violência que está culminando em diferentes polos de nosso globo nos faz pensar que a falta de recursos e a luta pela sobrevivência afasta das mentes o compromisso social e o amor ao próximo. A lei da selva se instala na sociedade, onde impera a lei do mais forte. No panorama mundial, podemos vislumbrar países que são palcos de violência e ganância, tudo porque não estão aptos a contornarem as crises que surgem. A população que não se revolta se refugia em seus lares ou em consultórios psiquiátricos para se tratarem de diferentes síndromes que vão recebendo diferentes nomenclaturas. O medo gera pânico e doenças como a depressão, que é tida como o mal do século. A analogia da doença que recebe o mesmo nome da crise financeira, como a depressão econômica dos Estados Unidos em 1929, nos sugere que o reflexo de uma crise é muito mais profundo do que podemos deduzir. O número de suicídios no Japão é desastroso. Até livros são escritos ensinando técnicas de como se matar. Manual completo de suicídio, escrito por Wataru Tsurumi, vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Somente no ano de 2006, cerca de 32 mil pessoas tiraram as suas próprias vidas, o que equivale a 25 para cada 100 mil pessoas. A cada dia, em média, 100 pessoas se suicidam neste país, ou 1 a cada 15 minutos. Segundo fontes do governo, a preocupação neste ano é maior por causa da crise econômica que afetou seriamente o país no final de 2008. Pessoas que perderam o emprego nos últimos meses e não têm mais parcelas do seguro-desemprego para receber, entram em um período crítico, quando o índice de suicídio aumenta. E o que dizer da depressão, uma doença que se instala no interior da pessoa e leva a muitos questionamentos existenciais? Devemos estar atentos para esta doença e seus significados: batimento, enfraquecimento físico ou moral, desânimo, esgotamento, depressão econômica, crise generalizada na economia que se traduz por inflação acelerada, desemprego, desvalorização dos títulos e ações nas bolsas de valores. Doenças psicológicas que chegam de mansinho e se instalam na vida da pessoa. Acompanhe a reportagem. O
O diagnóstico de Val foi síndrome do pânico, efeitos psicológicos de uma séria crise financeira. Ela sofreu um golpe no processo de rompimento de uma sociedade. No auge de sua maturidade como profissional e mulher, Val se viu sem forças para reagir. Realmente foi um dinheiro que foi batalhado, que foi trabalhado, que foi dedicação para eu conseguir. E assim, o não reconhecimento disso tudo é que me deixou bastante abalada. Val se entregou ao sentimento de culpa e traição. E aí você acaba não acreditando mais nas pessoas, né? Você fica um tempo sem acreditar nas pessoas e acreditar em você. Você começa a te detestar, te chamar de idiota, de ingênua, de burra. Os sintomas foram aparecendo aos poucos. Comecei a ter dificuldade para dirigir, um pouco de medo. Depois eu tive dificuldade de ter a esquina. Depois você tem dificuldade de receber as pessoas. De repente, ela se viu isolada. O sofrimento parecia não ter fim. Durante 1 ano e meio, ela ficou sem trabalhar e sem nenhum tipo de convívio social. Após passar por um tratamento médico adequado, a verdadeira Val está de volta. Com as emoções controladas, sem carregar culpa por causa do passado e nem um pouco ansiosa com o seu futuro. O que eu tenho? Eu tenho isso, então é com isso que eu tenho que contar, ponto. É preciso estar atento a essas doenças psicológicas e enfrentar essas crises. No próximo bloco, agressão, violência causadas pela crise econômica. Como driblar a crise mundial em pleno século XXI. Crise mundial e seus reflexos psicológicos. Queremos continuar com esse assunto depois de um breve intervalo. Fique conosco. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Como driblar a crise mundial em pleno século XXI? Quais são os reflexos psicológicos que ela traz para a nossa sociedade? As notícias de violência se espalham pelos meios de comunicação do mundo inteiro. Na Espanha, por exemplo, as agressões cometidas por adolescentes contra sem-abrigo ou imigrantes é reflexo da violência expressa em xenofobia. Para esclarecer, xenofobia é uma palavra de origem grega que significa antipatia ou aversão a pessoas e objetos estranhos. O termo tem várias aplicações e usos, o que muitas vezes provoca confusões em relação ao significado. A xenofobia, como preconceito, acontece quando há aversão em relação à raça, cultura, opção sexual. Não queremos ter uma visão pessimista, mas parece que de tempos em tempos, sempre uma crise econômica aparece rondando e tirando o nosso sono. É só observarmos os acontecimentos do dia a dia. Com tantas manifestações de diferentes temas que abordam os seres humanos, muitos estão revoltados contra essas questões que prejudicam a nação. Ansiedade, medo, pânico de situações cotidianas e uma tristeza profunda atinge o coração daqueles que não creem em um sentido maior que as questões materiais. Acompanhe a reportagem. A ansiedade é um sentimento que faz parte da vida de todas as pessoas. Se caracteriza por uma expectativa sobre algo bom ou ruim. Por um lado, ela é saudável, pois faz o corpo gerar energia, nos dando mais atenção, evitando que venhamos a cometer um erro, por exemplo.
Essa é a ansiedade classificada como normal. Mas também existe a ansiedade patológica. Então, de que forma identificar quando se trata de uma doença? Quando ela supera um limite, ela é muito intensa, ou ela dura muito, ou é muito frequente e acaba produzindo, por exemplo, dificuldades sociais, dificuldades, por exemplo, educativas na hora de aprender, na hora de estudar, ou dificuldades na hora do trabalho mesmo. A predisposição genética, acompanhada de um trauma, pode se materializar em ansiedade. Dados apontam que no Brasil, aproximadamente 12% da população é ansiosa, ou seja, cerca de 24 milhões de brasileiros possuem a ansiedade patológica. Ainda de acordo com o Dr. Reginaldo, caso esse tipo de ansiedade não seja tratada, ela pode se transformar em um transtorno de ansiedade, como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno de estresse pós-traumático. Quando uma pessoa está em grande ansiedade, a gente tem fenômenos cognitivos. Por exemplo, a pessoa catastrofiza muito, acha que sempre o pior vai acontecer. Às vezes, ela tem muito questões na cabeça dela de como deveria ser, padrões muito perfeccionistas. Muitas vezes ela foca muito no negativo e esquece, né, as coisas positivas que estão acontecendo perto dela, né? Fenômenos emocionais também se desenvolvem nesse período. Então a pessoa ela fica muito angustiada, ela fica muito tensa, né? E quando ela fica muito tensa, a gente tem problemas também corporais, né? Então tem um certo aceleramento do batimento cardíaco dela, uma respiração mais ofegante. Isso, com o passar dos meses, isso vai somatizando no corpo e vai se transformando isso em doenças. Então, por exemplo, a pessoa pode começar a ter cefaleia, ela pode ter queimação no estômago, né? Dores musculares, dores na coluna, né? Tudo isso vai acontecendo com esse excesso de ansiedade por um tempo mais duradouro. Como vimos na reportagem, a ansiedade em excesso traz prejuízo ao nosso corpo, mente e espírito. A ansiedade vem se configurando como um dos grandes problemas de nossos tempos. Vida agitada, pressão e estresse se somam, gerando situações que tanto prejudicam a qualidade de nossas vidas. O que esperar de uma sociedade que perdeu a esperança? Como manter a mente saudável diante de uma desestruturação financeira? O que Jesus faria em um momento como o que estamos vivendo? Quando os apóstolos se desesperaram com a possibilidade de não conseguirem peixes e diante de uma possível tempestade, a solução de lançar as redes foi por Cristo. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Podemos acreditar na atual conjectura que a fé vai mover as montanhas da descrença que afeta o mundo? Quais são as suas ansiedades ou crises que tiram seu sono? Crise mundial e seus sintomas psicológicos. Seguiremos com esse assunto com o reverendo Jeremias Pereira depois do intervalo. Então, continue aí. Olá, gente boa! Orar e não desanimar, hein? Notícias ruins chegam, mas você fique firme no Senhor. As promessas de Jesus e as promessas bíblicas são poderosas. Gerações após gerações
têm sido sustentadas por essa palavra que permanece para sempre. Leia sua Bíblia, creia na Bíblia, ore ao Deus que inspirou a Bíblia, sua vida florescerá. Hoje nós vamos conversar um pouco, como você já viu aí no correr do nosso programa, sobre as crises. Crise mundial. Se a crise é mundial, o que eu tenho a ver com isso? Crises globais têm reflexos pessoais. Um problema acontece nos Estados Unidos, uma crise acontece na Índia, outra acontece no Brasil, outra acontece na Grécia. Onde são os reflexos? Em todo o planeta. A economia é global, a política é global, os relacionamentos são globais e, às vezes, como ondas que se espalham, atinge você, aí onde você está. Os países mais ricos do mundo reúnem num hotel chiquérrimo e assinam uma declaração. O reflexo disso, muitas vezes, é que um microempresário quebra numa pequena cidade. As crises, elas acontecem. Vamos ler um texto da Bíblia para nos inspirar e nos ajudar a caminhar através das crises? Lucas 8, 22 a 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade do vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? As crises, à semelhança do que aconteceu no Mar da Galileia, elas atingem a todas as pessoas. O mar estava calmo, o barco tranquilo, Jesus e seus discípulos adentraram o barco, começaram uma travessia. Jesus foi dormir. E não sabemos quanto tempo eles andaram e veio uma tempestade que atingiu a todos a ponto de quase afundar o barco. As crises atingem a todos nós. As crises, às vezes, até nos surpreendem. O terrorismo mundial, a corrupção na política e na economia, a mentira, a desonestidade, as novas doenças, a violência, a decapitação de cristãos na Nigéria, tudo isso reflete num mundo que nós acabamos reafirmando: o mundo não tem segurança. Ninguém segura a economia. É assim? As crises atingem a todos nós. A crise que levou à matança dos cartunistas do jornal francês por um grupo de extremistas islâmicos. O que isso tem a ver com você? As crises que atingem você, muitas vezes, e atingem a mim, são as crises da família. Alcoolismo, crack, marido que diz para a mulher: não te amo mais. Crises que afetam a sua igreja, meu pastor. Problemas financeiros, um crente que sai da sua igreja, vai para outra igreja e o orçamento é afetado. As crises atingem as grandes igrejas, as grandes corporações. A crise atinge a todos nós. Como aconteceu no Mar da Galileia, dizia meu ilustre amigo e pastor reverendo Jorge Canelhas.
como aconteceu no Mar da Galileia, acontece no Mar da Vida. De repente, se levanta uma grande tempestade. As crises, elas geram medo, desânimo e desânimo. Os discípulos ficaram com medo. Eles aceitaram que Jesus pudesse continuar dormindo, descansando, que ele tinha trabalhado o dia inteiro junto com eles, operado milagres, abençoado as pessoas, mas agora o medo tomou conta. Mas agora o desânimo tomou conta. O que é que nós vamos fazer aqui no meio dessa tempestade? Você já foi desencorajado por alguma crise na sua vida? Teve medo que não ia vencer? Usando a palavra bíblica, parece que as coisas iam sossobrar. O mundo vai falir, a economia vai falir, o Brasil vai acabar, o Brasil não vai dar certo. Os profetas do negativismo ficam declarando isso. Nossos filhos não terão ambiente, a igreja não florescerá, essa juventude não quer nada, não haverá emprego. Tanta gente dizendo tanto de coisa para pôr medo e desânimo na gente. Aos profetas do desânimo, aos que estão com medo, as promessas do Senhor são de geração em geração. Bendito seja o Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza, de geração em geração. Em qualquer crise, não se esqueça, o Senhor está vivo. Ele pode nos sustentar, Ele pode nos fortalecer e Ele nos ajudará. Amém? Mesmo nessa crise pessoal que você está enfrentando hoje e agora. As crises, elas atingem a todos nós. As crises podem gerar medo e desânimo. Nas crises, o que a gente faz? Bem, pelo menos duas sugestões. Primeiro, nas crises a gente precisa reagir. Não adianta cruzar os braços, ficar com medo e reclamar, está muito ruim, está isso, está aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. É hora da igreja orar. Jesus disse sobre o dever de orar sempre, nunca desanimar, joelho no chão. Vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelo avivamento, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas nações, vamos orar para que a palavra de Deus abençoe as nossas famílias e a nossa geração. Reagir. Enquanto a água tenta afundar o barco, os discípulos remam. Você precisa remar no meio das suas crises. Você precisa reagir, pede a Deus sabedoria, pede um conselho a um amigo, ouça o conselho de quem lhe dá. No meio dessa situação, reaja a um espaço que é seu e que ninguém pode fazer no seu lugar. É fechar a boca? É não comer certas coisas que lhe faz mal? É orar, é servir, é crer, é pedir a Deus uma ideia, é buscar de Deus o favor, é criar algo inédito, é mobilizar a sua igreja para oração e evangelização e missões. No meio das crises, reagir. Pede a Deus, Ele lhe dará sabedoria. As crises atingem a todos nós. Um exame, um conflito na família, um reflexo de uma crise mundial que atinge a gente. Nas crises, as crises podem dar medo, insegurança e desânimo. Nas crises, a gente precisa reagir. Ao reagir, pede a Deus sabedoria que você vai remar. Remar é preciso. Mas nas crises, você e eu precisamos buscar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava ali, de vez em quando parece assim, que o Deus que prometeu estar perto, parece que Ele está dormindo. Você já teve essa sensação? Ai, Deus está dormindo, Deus não está olhando para mim, Deus está olhando para outra pessoa. Parece, mas Jesus estava ali. As crises é uma oportunidade de Deus agir em nossa vida. A crise é uma oportunidade do sobrenatural alcançar a gente. Jesus disse a água e o vento. Todo mundo aí, ó. Cessou a fúria do vento, a água acabou. E os discípulos disseram, quem é este que dá ordem e obedece?
Os milagres de Jesus revelam o seu poder, revelam sua divindade. Nesse milagre, revela que o Deus Criador tem poder sobre a natureza. Jesus, nosso Senhor, Deus vive e verdadeiro. Fala com Ele. Ele tem poder para acalmar a fúria que está tentando destruir sua vida. Ele tem poder para acalmar o vento forte que bateu contra a sua casa, ou que está batendo contra o Brasil, ou que está agredindo sua igreja, ou que está agredindo sua vida profissional. A Ele oramos, com Ele falamos, nele cremos, porque nas crises da vida Ele pode segurar nas nossas mãos. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor renove o bom ânimo de quem está passando dias tão trabalhosos, dias tenebrosos, dias que parece que tudo vai afundar. Fala ao coração, renova a fé, tira de nosso coração a incredulidade, a murmuração, o medo de que o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai fazer nos nossos dias. Abençoa o Brasil. Abençoa o governo do Brasil, a política do Brasil. Deus julga aquilo que é corrupção, mentira, traz justiça ao nosso país. Oro pelo avivamento nas nossas igrejas. Oro para cura nas nossas famílias. Oro para que naquelas crises pessoais, emocionais que cada um de nós às vezes está passando, que o Senhor segure nas nossas mãos e nos livre no meio dessas tempestades. Assim eu oro, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Você precisar de um apoio nessas crises da vida, ligue para nós, 0800, é de graça, ou manda uma mensagem aí pela internet. Se você é de Belo Horizonte, ou está por lá, a 8ª Igreja Presbiteriana, ali perto do Ouro Minas, em frente ao Minas Shopping, domingo, 7, 9, 11, 17, 19 e 30. Você é bem-vindo. Ali você pode encontrar apoio e refúgio para enfrentar as tempestades da sua vida e as crises que refletem sobre sua vida e o seu lar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bem-vindo, gente boa. Um abraço, hein? Cada dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.